O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 13, de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram, as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram à base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, que vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. E é o que foi semeado à beira do caminho. Este é que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra, a compreende e se produz muito fruto. Um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós estamos ouvindo este evangelho que fala sobre esta palavra do semeador. A parábola do semeador, que sai a semear em vários terrenos diferentes. A nossa missão é semear. Nós somos os semeadores. Não devemos nos importar se o terreno é bom ou não. Nós temos que semear, independente de qual seja o terreno.
nós temos que semear, sempre tendo na mente aquela palavra que o Senhor diz, que se alguém não nos receber em um lugar, que a gente siga adiante, mas temos que semear. A palavra diz que os terrenos até aceitaram a semente, mas como era um terreno que não era fértil, não chegou a dar frutos. Mas nós temos que ir de encontro às pessoas que precisam de ouvir a palavra, independente do terreno. Nós temos que semear a palavra de Deus e pedir a Deus que, mesmo num terreno que não seja propício para essa semente germinar, que Ele possa agir, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. A gente tem que semear em todos os terrenos, rezar, pedir a Deus para que essa semente germine e possa dar frutos, mesmo num terreno infértil. Porque, como eu disse, o nosso Deus é o Deus impossível. Se até mesmo no concreto ou no asfalto pode nascer alguma plantinha, por que não em um terreno infértil, num coração infértil, também não possa brotar a palavra de Deus? Então que possamos ser semeadores que acreditam que mesmo num terreno infértil, o Senhor vai agir e o Senhor vai fazer com que esta semente possa germinar e dar muito fruto. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.